Olá, bem-vindos ao nosso podcast nessa quinta-feira, 26 de novembro, agora 12 horas e 12 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br e o título do nosso podcast é Elevator Action 2, ou Elevador Action 2, em função do que nós falamos em nosso último podcast, Elevator Action ou Elevador Action. No dia 23, está ali gravado, quando a gente disse que a gente via, então, os preços caindo, a gente via um recuo, na realidade, essa foi a expressão que a gente usou, até os 16K. Bom, ele foi hoje até os 16.300 e não renovou a mínima. Então, a gente não acertou exatamente, a gente ficou $300 acima do que a gente via os preços caindo, só que a gente colocou na época, né, no podcast, uma margem, porque nós imaginávamos que levaria um tempo até cair até lá, né? O que aconteceu foi que esse tempo foi um pouco maior, ele subiu até os 19K5, caiu aos 16K3, então, evidentemente, esse tempo maior permite, então, as médias móveis percorrerem, então, uma trajetória maior acima, e aí esse nível, então, claro que ele sobe. Mas é isso, então o nosso call estava correto, embora nós tivéssemos comprado ali pela casa dos 19, mas é para isso que serve o stop loss, que é a figura aqui desse podcast aqui que lembra isso, né? O stop loss antes do abismo, porque senão ele cai e vocês vão junto, isso não é algo que a gente gostaria, certo? Então o que acontece? A gente tem que se dar conta que nós estamos lidando aqui com o ativo mais volátil, que é negociado, que é a Bitcoin. Ela está sendo negociada com muito volume. Hoje de manhã a gente consultou a Binance, ela estava com 38 bilhões negociados nas últimas 24 horas. Isso aí é um super recorde, tá? Nenhuma exchange bateu essa marca. Parabéns para eles. E aqui nós temos uma boa notícia no gráfico de 1 hora, que agora a gente retornou à casa dos 17K com força aí, pelo jeito. Nós estamos aqui com o MACD apontando para cima e uma divergência no RSI. Notem aqui que nós tivemos uma revisita ao fundo, mas não tivemos uma revisita ao fundo no RSI. Então isso é um bullish divergence, é uma divergência bullish. E aí ele começa a subir, nós temos mais um indicador aqui para ser rompido, para confirmar uma retomada, que é justamente a média móvel. Nesse caso aqui a gente está usando a ponderada 17K5, então um fechamento de hora acima dos 17K5 confirma então esse rompimento. Claro, ele pode notar que o volume está fraco, então o volume não está confirmando essa movimentação, e isso poderia então reverter, ser mais um teste aqui a média móvel. No entanto, a gente acha isso aí pouco provável, tá? Porque ele caiu bastante e qual a origem da queda pouco importa, mas dentro das nossas especulações foi por algum motivo relacionado com o KEX, que vai estar liberando então os saques entre hoje e amanhã, e isso aí pode estar causando um impacto aí no mercado, impacto negativo, como a gente pode ter visto. O que mais pode ter sido a gente não imagina, mas no fim das contas, o que é muito mais importante do que o porquê. Vamos dar uma olhada no gráfico então com mais detalhe. A gente já comentou aqui, esse aqui é o gráfico de 1 hora na Binance e Bitcoin Tether. Essa aqui é essa linha branca, essa aqui é fantástica, né? Essa linha branca contínua é a média móvel dos últimos 20 períodos, então média diária, os últimos 20 dias. Nós estamos tendo ela como uma resistência, aqui ela vinha funcionando como suporte, ela foi rompida aqui com volume, especial nesse candle aqui, e teve então distanciamento máximo, agora a gente está retornando a ela. O MACD com aclive, isso aqui é um sinal de alta, o RSI fazendo um bullish divergence, a gente tem dois fundos aqui de mesmo nível e não temos fundos aqui, temos fundos ascendentes aqui, o posterior é maior do que o anterior, isso é bullish, mas nós estamos com pouco volume abaixo ainda da média móvel, que é relevante aqui. Então, esperar um fechamento de hora acima dos 17K5, na nossa opinião, é mais seguro, mas, claro, né? A ação é individual. Bom, vamos adiante então. Qual é a nossa perspectiva? Vamos dar uma olhada no diário e na semana. Vamos olhar Bitcoin para frente. No diário, a gente não está numa situação boa, a gente está com declive no MACD, a gente está voltando para a região normal, a gente resetou o índice diário e nós estamos aqui
potencialmente um falso rompimento na média móvel diária, então seria interessante esperar para ver se a gente recupera aqui o nível da média móvel, começa uma ascendência, pelo menos inverter aqui a inclinação, ou reverter, como queiram, do MACD, tá? Então isso aqui é importante, o diário estava bastante esticado, a gente vinha comentando aqui nesse ciclo, vocês devem ter lembrado aqui do nosso último podcast, quem assistiu, evidentemente, quem não assistiu não tem como lembrar, que a gente vinha tendo testes aqui, a média móvel estava pela hora da gente ter um teste, isso aconteceu, tá? Vamos ver aqui qual é o nível, o nível aqui da média 17K5, mas a gente deve ter comentado os 16K, provavelmente na época aqui quando ela estava, a gente não se lembra agora, tá? Mas é isso aí, então tá gravado ali no vídeo, vocês podem olhar. Agora essa queda aqui, ela foi uma queda, tá? Com bastante volume. Vamos dar uma olhada nas últimas 12 horas aqui, isso aqui é interessante, tá? Para ver o que está acontecendo. Ver se a gente tem, não, a gente não tem essa possibilidade. A gente pode olhar em 4 horas, né? Na Binance ela deixa. Então nós ainda estamos numa descendência aqui nas últimas 4 horas. O RS ainda não entrou no sobrevendido. O volume aqui acima do normal, fantástico, extraordinário, mas bem menor do que os anteriores. Então a gente ainda fica com algum receio aqui de ver uma reversão aqui em 4 horas, tá? A gente torce por isso, evidentemente, né? Mas nós não temos nenhum sinal de reversão ainda aqui em 4 horas. Isso quer dizer que essa alta aqui em 1 hora, ela pode ser temporária, tá? Então a gente tem que aguardar o rompimento. Então, notem que os máximos que nós estamos tendo aqui nesse bloco, sendo superado, vai bater juntamente, vai bater não, né? O número não bate, né? Mas vai coincidir com o nível da média móvel. Então, o cruzamento da média móvel segue sendo aqui um importante confirmador da reversão, que nós temos os 4 sinais, que é o aclive, o bullish divergence, o volume e o cruzamento. Os 2 primeiros já ocorreram, os 2 últimos ainda não. Então essa aí é a nossa perspectiva no gráfico de 1 hora, no gráfico diário. Vamos dar uma olhada no semanal. No semanal nós perdemos até o momento a tendência de alta, mas não saímos ainda do sobrecomprado. Que coisa fantástica, né? Perder a tendência de alta e ainda está sobrecomprado. O que que é isso, né? Bom, isso é Bitcoin. Na realidade é o seguinte, o candle está apenas no começo. A gente lembra que, no começo não, na metade, estamos na metade da semana. A gente não pode analisar candle em formação. E ele conclui a sua formação no domingo às 21 horas, horário de Brasília, ou meia-noite UTC, né? Que é Greenwich. Então, nós precisamos aguardar. O volume está bastante elevado, a gente provavelmente vai exceder o volume de todas as últimas semanas, tá? Nós ainda estamos acima da média móvel, a gente poderia recuar aqui até os 13, quase 14K, 13K5, 14K. Então é muito importante ver se no gráfico diário nós vamos conseguir fazer a reversão à média móvel, tá? Vamos mostrar ela aqui. Do contrário, a gente pode seguir descendo aqui aos 13K5, 14K. Então essa reversão aqui precisa acontecer tanto no MACD quanto nos preços, principalmente nos preços, mas aqui é importante também. O volume está bem forte, a gente pode estar fazendo um rompimento dessa vez, tá? Que foi o que aconteceu aqui. Quando foi aqui? Vamos dar uma olhada lá. Não era aqui, não. Em 3 de setembro, tá? Casualmente, aniversário aí da minha mãe, tá? Então, em homenagem a ela aqui, Bitcoin perdeu a média móvel. Então, agora, em homenagem a alguém aqui, vamos ver se a gente perde ela de novo. Ou recupera ela, o que seria um presente melhor se o cidadão, ou quem sabe quem lá, estiver comprado, né? Então, essa aí é a nossa expectativa no gráfico semanal, tá? O que mais nós temos? A gente tem análise do SPX, do dólar, da BNB para complementar, mas isso vai ficar para um outro momento. Por hora, nós agradecemos a atenção, nós agradecemos a audiência de vocês e é isso, tá? Então, o que nós estamos vendo em resumo? Para as próximas horas a gente vê uma pausa aí na queda, tá? Não temos ainda uma confirmação total da recuperação no gráfico de 1 hora. Em 4 horas, inclusive para cima, nós ainda estamos em tendência de baixa. Então, muito cuidado aí nesse momento. Se vocês forem entrar, stop curto, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima. Tchau.